Sejam todos muito bem-vindos a quem está a ver em diferido e quem está aqui em direto para este nosso live da quarta-feira às 19 horas. Hoje, com um grande tema, mais um grande tema, ahm, que afeta a vida de tanta gente e muitas vezes durante tanto tempo e vidas inteiras. E estamos a falar aqui hoje do ressentimento e de saber perdoar. Então hoje vamos ver aqui com todos os detalhes e cirurgicamente, como se fôssemos aqui um cirurgião emocional, hum, o que é exatamente isto do ressentimento, do rancor, hum, que tipos de ressentimento é que existem, como é que nós os podemos detectar, hum, e ver os impactos, tanto negativos como os benefícios do próprio ressentimento nas nossas vidas. À partida, o ressentimento não teria benefícios, mas vamos ver isso. E no fim, vamos perceber, como é que o ressentimento está interligado com o perdão e o que é isto de perdoar. Também vamos lá de uma forma muito cirúrgica, para não assumirmos aqui, e não darmos como garantido conceitos, ideias, convicções, coisas que nos dizem, que nos ensinam e que à partida podem ser muito lógicos, mas quando nós vamos ver a fundo, essa lógica cai por terra. No fim do live, vamos ver exatamente então hum, como perdoar aos outros e a nós mesmos, como nos libertarmos desta dor, desta toxicidade do ressentimento. Olá, Delfinda, muito bem-vinda. Então vamos lá aqui começar pela raiz da nossa palavra, rancor. Rancor é ressentimento. Vamos colocar aqui ao mesmo nível. Pode haver aqui algumas hum, diferenças pequeninas, mas vamos dizer que o rancor e o ressentimento são sinónimos. Então, rancor é má vontade. Uma pessoa que está rancorosa com outra ou com algum acontecimento está em má vontade, está num mal-estar, está contrariada com aquele acontecimento. Hum, e é quando nós falamos em ressentimento, em rancor, quer dizer que foi algo que ficou guardado. Aonde? Na memória, na nossa mente. Estão acontecimentos guardados, que nós muitas vezes nem queremos recordar. Mas o ressentimento será sempre, irremediavelmente, algo que nos faz sentir mal, que nos corrói. Se formos aqui à palavrinha ressentimento, vamos separar o re do sentimento. Então vamos ver que há aqui uma repetição do sentimento. Há um remoer, é um replay constante daquele sentimento ou conjuntos de sentimentos, todos eles associados. Então, o que é que estamos aqui a fazer quando estamos no ressentimento? A mente está a remoer um acontecimento que gerou um sentimento. Porquê? Porque nos faz sentir mal, porque nos faz sentir culpados e magoados, e ou magoados, vamos colocar assim. Ficamos magoados com sentimentos de injustiça, de desrespeito, de manipulação. O que quer dizer que ressentimento e rancor estão intimamente ligados.
com estas sensações de injustiça e de rancor e de desrespeito e eh, de situações que acontecem, de coisas que acontecem, que nós estamos convictos que nunca deveriam ter acontecido, que são más situações, que são coisas que nos prejudicam e que, e que têm a ver com comportamentos dos outros. Inicialmente, quando nós não vamos a fundo nesta questão do ressentimento, nós atribuímos, o que estamos a fazer com o ressentimento é atribuir as culpas do comportamento a uma pessoa. Estamos a atribuir a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso mal-estar, os nossos incómodos a outras pessoas. E por isso é que nós dizemos que as pessoas são injustas connosco. Ou seja, que uma pessoa, quando tem um comportamento, não está a ser justa às nossas crenças, às nossas convicções, ou seja, aos nossos valores. Relembrando aqui que nós não podemos distinguir entre valores e convicções, porque as nossas crenças estão alicerçadas, ou são estes mesmos valores, tendo em conta também que os valores são estas crenças. Ou seja, há aqui uma reciprocidade, algo que nós não podemos separar valores de crenças. E por nós acreditarmos que alguém foi injusto conosco, nós vamos sentir magoados. E uma expressão muito engraçada é: magoaste os meus sentimentos. Mas a própria mágoa é um sentimento. Então estamos a dizer que sentimentos magoaram os próprios sentimentos. Ok. Nós estarmos hum, ligados e estarmos ressentidos com alguém ou com algum acontecimento quer dizer que estamos presos no passado. Um ressentimento não pode ter sido agora, no momento presente. O ressentimento acontece depois de algo acontecer, faça a redundância. Só depois de haver um pensamento e uma análise prévia do acontecimento é que nós nos sentimos ressentidos ou não. Mas isto é uma questão de segundos, muitas vezes. Então, aquilo que vos estou aqui a dizer é que este estar constantemente a voltar a sentir um acontecimento, as mágoas daquele acontecimento, é como se nós estivéssemos a ver o mesmo filme ou a mesma parte do filme constantemente. Estamos ali a repetir. Colocamos aquela parte do filme para trás e replay e repetimos. Colocamos outra vez o filme para trás e voltamos a repetir. Como que se este replay do filme, daquele pedaço da nossa vida, daquele comportamento daquela pessoa, fosse mudar. E a questão que eu coloco aqui é: em que é que nos pode beneficiar estar constantemente a fazer o replay de uma mágoa, de um ressentimento, de um acontecimento? Isto começa a ser logo aqui uma amostra, uma pequena amostra da mentira da mente. Se nós nos permitirmos, se abrirmos o nosso coração, nós vamos ver que isto é uma sabotagem. Isto não nos está a ajudar. Nós estamos presos naquele momento que já passou, que não pode ser alterado.
do que nos adianta estar constantemente a repetir um cenário, um pequeno clipe na nossa mente daquilo que nos magoa, vezes e vezes sem conta. É aqui uma espécie de masoquismo, já repararam? É como se, e aqui é que está a questão, é como se houvesse vantagens em repetir aquele mal-estar, aquele acontecimento. E há vantagens. E a grande vantagem é alimentar o ego. Esta é tipicamente aquela situação, os ressentimentos, os rancores, é tipicamente uma amostra, vamos lhe chamar uma prova, uma revelação de que o ego se alimenta de coisas que não nos beneficiam, que nos prejudicam, que nos mantêm escravos de ideias, escravos de crenças limitantes, de pensamentos negativos e que nos impedem de ver com clareza a realidade, que nos impedem de ver com clareza para além destas convicções, destas razões que nós achamos que temos, que nos impedem de ver o que os outros estão a pensar, o que os outros estão a sentir, o que está a acontecer verdadeiramente na nossa mente e quem é que está a conduzir estas situações é sempre o ego. O que podemos retirar daqui também desta questão do ressentimento é que este constante repetir de visualizar, sentir sobre estas mágoas lá do passado são, de uma forma inconsciente, uma maneira de nós culparmos os outros. Culparmos os outros pelas nossas insuficiências, pelas nossas dores, não assumindo e não vendo que essas mesmas dores, incómodos e mal-estares estão dentro da mente e surgem na mente. É como se nós ficássemos cegos pelaquela mágoa, aquele ressentimento, aquela sensação de injustiça, presos e não conseguíssemos sair desta culpabilização. E mais uma vez, nós reparamos aqui e podemos ver que o processo responsável por esta culpabilização, por culpar o outro daqueles acontecimentos, é a comparação. Para quem não viu o live de há umas semanas atrás, há 2 semanas talvez, sobre a comparação e o julgamento, hum, sugiro que vejam, porque também está desconstruído este processo mental da comparação, do julgamento. Nós neste live vimos que a comparação leva sempre ao julgamento. A comparação tem que haver um pensamento, uma ideia, e do outro lado outro pensamento e outra ideia, para comparar. Ou seja, pode haver aqui uma ideia, uma convicção, uma crença limitante que estejamos apegados e comparamos com o comportamento de outra pessoa. Se a outra pessoa teve um comportamento
que fere, que sentimos que fere e magoa os nossos sentimentos, isto é, que não são justos aos nossos sentimentos, que vão contra as nossas convicções e aquilo que alimenta o nosso ego, nós culpamos a pessoa. Mas se a pessoa se comportar como nós achamos que se deve comportar, então nós não culpamos a pessoa. Pelo contrário, pois queremos é que aquela pessoa esteja na nossa vida para nos reforçar estas ideias, para alimentar o nosso ego, para engordar o nosso ego. Os ressentimentos podem ser de vários tipos. Dois. Eu distingo aqui dois tipos de ressentimento para nos ajudar a compreender e a detectar estes mesmos ressentimentos. O ressentimento a curto prazo, que é aquele ressentimento que, imaginem, nós estamos a discutir com uma pessoa, estamos a querer ter razão, estamos a argumentar algo que achamos que temos razão e queremos que a outra pessoa nos dê razão. E quando a outra pessoa não nos dá razão e apresenta argumentos, quanto mais argumentos lógicos a outra apresentar, mais nós nos sentimos a perder, hum, a perder razão, a perder suficiência, né? São sinónimos. Mais nos sentimos injustiçados, porque depois para nós as nossas convicções são tão lógicas que nós até nos dizemos como é que aquela pessoa está a fazer aquilo, como é que a pessoa pode pensar assim, como é que a pessoa não vê que eu tenho razão. E no meio destas discussões, nós ficamos cegos pela voz, então estamos hipnotizados e cegos pela voz do ego a querer ter razão. Estamos cegos por esta ideia de que temos que ter razão para ser suficientes. Então é por isso que argumentamos, mas estamos cegos pelas dores e emoções, porque as nossas ideias vêm de um sistema de crenças limitados, limitados aos sentimentos, aos pensamentos, à, àquilo que acumulamos ao longo da vida. E quando ficamos ressentidos com a pessoa, naquele momento, depois da discussão, nós depois podemos ficar chateados com a pessoa. A pessoa não foi justa comigo, a pessoa desrespeitou-me, a pessoa disse-me coisas que não se diz a ninguém, né? E ficamos muitas vezes chateados durante um dia, 2 dias, às vezes umas horas, às vezes uns instantes. Por isso é que há pessoas que dizem, "É, a mim passa rápido, vem com intensidade, mas passa rápido." Quer dizer que a pessoa não guarda rancor, ou pelo menos é isto que a pessoa sente, não é? Então, isto são os ressentimentos de curto prazo. Quer dizer que a toxicidade não está durante muito tempo no nosso sistema mental nem no corpo, mas passa por lá e deixa vestígios, deixa problemas. Porque mesmo que seja a curto prazo, a estrutura mental que está por trás disto é o hábito de reagir, de querer ter razão, de ouvir o nosso ego, de estar, portanto, de estar em piloto automático, de estarmos inconscientemente a discutir e a agir à voz e à luz do nosso ego, à luz das nossas crenças, que são todas limitantes. E há aquelas situações em que eu chamo os ressentimentos a médio e longo prazo, que são aquelas em que nós comparamos, julgamos e concluímos que são gravíssimas, que é impensável alguém fazer aquilo a outra pessoa.
e ficamos indignados, ficamos hum, com uma profunda sensação de injustiça, de desrespeito e de mágoa. São aquelas situações em que nós sentimos que, que nos desiludiram profundamente, que nos desrespeitaram profundamente, que nos manipularam. Então, o que nós podemos ver logo aqui, nestes dois tipos de ressentimento, é que nós, consoante o peso que se atribui ao acontecimento, consoante a nossa comparação, consoante, vamos dizer assim, a força, o peso que atribuímos à culpa daquela pessoa é culpada, é o tempo, é proporcional, vamos dizer, ao tempo em que ficamos a guardar rancor, em que ficamos ressentidos, em que guardamos a mágoa. E neste último tipo de ressentimento, de médio e longo prazo, é altamente corrosivo. E não é para os outros, é para nós. Claro que por influência, não é? Por efeito de borboleta, as outras pessoas vão receber, digamos assim, nós vamos contribuir com estas energias dos ressentimentos para o todo, para a consciência coletiva, digamos assim, para este ego coletivo. Então, quando estamos ressentidos com alguém, seja a curto prazo ou a longo prazo, nós estamos não só a alimentar o nosso ego, mas a alimentar o ego dos outros, especialmente aqueles que estão envolvidos, não é? O ressentimento, o rancor e qualquer tipo de mágoa em relação a qualquer pessoa, a qualquer acontecimento da vida, é como se fosse ácido, não é? Ah, é um, é um corroer, é um, é um, é uma destruição interna, é uma corrupção interna, mental e física. Quanto mais nós armazenamos e guardamos estes ressentimentos e estes rancores, quanto mais nós guardamos estas memórias repletas de dor e toxicidade, mais nos envenenamos. E alimenta esta tendência que temos por herança cultural de estarmos cegos, de estarmos só a ouvir o nosso pensamento, as nossas dores, e caímos rapidamente na vitimização. Muitas vezes sem nos apercebemos. Muitas vezes nós não nos apercebemos que quando estamos a culpar a outra pessoa, nós estamos-nos a vitimizar. Porque estamos a dizer, aquela pessoa não devia ter feito isto comigo, foi muito injusto. Onde é que já se viu fazerem isto com outra pessoa? Ninguém faz isto, só eu é que aguento. E isto é uma auto-vitimização. É estarmos a viver à luz de uma parcialidade. Nós estamos a tomar partido ou o partido de alguém que nós observamos e dizemos aquela pessoa é culpada deste comportamento e podemos guardar ressentimentos em relação a essa pessoa que não nos afetou diretamente, mas que nós concluímos que é uma má pessoa, que errou, que fez algo que não devia ter feito, portanto estamos a culpar a pessoa. Então,
Tendo em conta, tendo aqui em background que o ressentimento é um ato de guardar este remoer interno, esta toxicidade, por um lado, e por outro, de estarmos a culpar outras pessoas pelas nossas próprias mágoas, pelas nossas dores emocionais, é fundamental nós libertarmos disto. É fundamental nós sairmos deste hábito de guardar, de acarretar aquilo que não nos pertence. E claramente, se nos faz magoar, se nos faz sentir dor, se nos sentimos magoados com determinados acontecimentos, claramente não nos pertence. É só a vida a dizer para abrir mão destes apegos, destas ideias que não correspondem com a realidade e que tanto nos prejudicam no dia a dia e a outras pessoas, por consequência. E eis que surge a grande pergunta de como nos libertar dos ressentimentos, então. Porque isto é feito de uma forma tão automática, tão espontânea. Nós, a programação da nossa mente é tão guardar estes ressentimentos, como se guardar estes ressentimentos fosse uma, um mecanismo de defesa eficaz, que não é. À partida seria um mecanismo de defesa, o ressentimento, que é o quê? Aquilo que eu aprendo lá no passado, quem me magoou perante aquele comportamento, nós vamos estar à defesa para que, para que não voltem a magoar. E mais uma vez, aparentemente, este processo de comparar o que me aconteceu lá no passado com o que possa estar a acontecer agora, com o comportamento de alguém agora, eventualmente poderia-me defender de que voltasse a acontecer aquelas mágoas, aquelas dores. Mas aquilo que nós não percebemos quando não vamos a fundo nesta questão aqui dos ressentimentos é que quando estamos a fazer esta comparação e quando caímos neste erro de estarmos a prevenirmos de ser magoados novamente, na verdade, nós estamos a alimentar esta mágoa. O nosso foco, a nossa energia é aquela mágoa, é vibrar em medo, medo de que volte a acontecer. E como a mente não distingue o futuro do que está realmente a acontecer, quando nós estamos a prevenir, quando nós estamos com medo de que aquilo que aconteceu volte a acontecer, na verdade, nós já estamos a sofrer. Então é uma falácia, porque a mente está-nos a dizer que para me defender eu tenho que ter medo de voltar a passar por aquelas situações. Mas na verdade a mente está-me a levar para já estar a viver estas situações de mágoa. Eu já estou em dor. Daí que seja tão fundamental, tão importante e tão precioso aprendermos a detectar estes ressentimentos, estes rancores. Mas nós só conseguimos detectar e, e libertarmos destes rancores quando formos honestos connosco. Quando nós fizermos este processo de detectar, em primeiro lugar, de uma forma consistente e persistente, como costumo passar aqui para vocês, mas essencialmente de uma forma honesta. E a honestidade quer dizer imparcialidade. Nós não podemos levar a peito. Nós
temos que fazer este detectar como um observador, como se estivéssemos fora desta personagem, simplesmente a observar as atividades mentais, os pensamentos, os sentimentos e emoções, as imagens e as memórias. Então, exemplos de coisas que nós podemos detectar aqui em relação aos ressentimentos, coisas que nos revelam quando nós estamos ressentidos e a guardar rancor. E eu estou-vos a dizer isto, eu vou-vos dar estes exemplos, porque a grande maioria das vezes nós temos medo de abrir mão destes rancores. A mente diz, cá está, que isto nos protege, mas que na verdade nos atinge e afeta e perturba e que nos aflige e que nos preocupa e por aí vai. Agora perdi-me. Agora fixei-me aqui na, naquilo que nos revela que nós estamos. Ah, porque escondemos este rancor para nós. A tendência é de esconder. Até porque nós vamos aprendendo ao longo da nossa jornada do autoconhecimento que guardar rancores e ressentimentos é mau. Então, o que o ego faz, de uma forma muito inteligente e cada vez mais ténue, à medida que vamos evoluindo neste autoconhecimento, entre aspas, vai se tornando mais subtil, mais matreiro, mais, mais perspicaz. Hum, então é importante nós abrirmos o nosso coração e criar aqui um hábito de detectarmos coisas como estas coisas que eu vos vou dizer a seguir, que revelam que nós ainda estamos ressentidos e que guardamos rancor. Quando tu pensas numa pessoa que gritou contigo, que foi injusto contigo, que te manipulou, que te desrespeitou, que te abandonou, que te maltratou, que te vitimizou, tudo isto, quando tu pensas nessa pessoa, se ainda dói, está lá o ressentimento. Se vem angústia, se vem sensação de injustiça, se a tendência é de é até mesmo de desculpar a pessoa e dizer, ah, a pessoa fez o que sabia fazer, é mesmo assim e tal, ela não sabia fazer de outra forma e ela até é boa pessoa, mas eu até já nem me preocupo com isto, esta pessoa já nem me afeta e tal, mas está lá a dor. E nós reconhecemos imediatamente que está lá um mal-estar. São aquelas circunstâncias, muitas vezes, em que nós nem queremos falar sobre a pessoa, nem queremos pensar na pessoa. Quando vem mal-estar. Quando nos lembramos da pessoa. Isto é nitidamente ressentimento. Nós não queremos estar a voltar a sentir aqueles sentimentos, porque já o fizemos vezes sem conta. Outro aspecto que nos revela que estamos ressentidos com alguém é quando estamos constantemente à defesa. Se vocês não viram o live sobre o estar à defesa e a reatividade, vejam, porque aqui também eu apresento vários exemplos, detalhadamente, de quando estamos à defesa, de comportamentos de estar à defesa. E que também nós escondemos e temos este hábito e tendência de esconder esta reatividade e dizemos: não, não estou à defesa. Isto acontece quando
aquelas pessoas que mexem connosco. Normalmente são pessoas que estão no nosso dia a dia, com quem temos mais intimidade e proximidade, e por vezes até chega a alturas em que a pessoa abre a boca e nós já estamos a criticar a pessoa. Já estamos a dizer: estás a fazer mal feito, isso não é assim. Lá estás tu com o teu mal feitio. Não vês que isso não é assim? Não, não concordo com o que estás a dizer. É esta mentalidade negativa à volta daquela pessoa, como se nós estivéssemos-nos sempre a defender e a atacar ao mesmo tempo. São aquelas pessoas que nós sentimos que, para além de mexerem connosco, nós parece que ficamos cansados de ouvir a pessoa, dela estar sempre a dizer disparates, dela estar sempre a dizer coisas que não concordamos. E são aquelas pessoas, tipicamente, nós dizemos: eu não quero esta pessoa na minha vida. Nós devemos fazer um live sobre isto. Mas a grande questão aqui e a grande mensagem que eu vos quero passar aqui de nós não querermos determinadas pessoas na nossa vida, isto é uma fuga. Nós não estamos a aceitar a vida como ela é. A grande maioria das vezes, nós não precisamos de sair da vida da pessoa para nos libertar destes ressentimentos e destas dores. Sim, há situações em que a melhor opção é realmente sair da vida da pessoa. E isto é algo que se sente. Nós percebemos quando estamos a querer que a pessoa saia da nossa vida, porque há aqui há uma irritabilidade, há uma zanga com a pessoa, há um julgamento em que nós dizemos: esta pessoa não é boa, esta pessoa prejudica-me, esta pessoa magoa-me, e nós queremos afastar e sentimos que é o ego. É o ego que está contrariado. É o ego que foge daquilo que o contraria e que o faz sentir mal. E é natural isto acontecer. Agora, o que essa pessoa é a atitude com que nós fazemos isso. Quando nós decidimos não ter determinada pessoa na nossa vida, na verdade nós sentimos cá bem no nosso coração que aquela pessoa não nos pode prejudicar. E a própria vida nos traz recursos e situações em que aquela pessoa começa a se afastar de nós e nós nem temos que decidir, nem temos que colocar uma barreira, nem temos que impedir. Porque na maioria dos casos, aquelas pessoas que nós não queremos na nossa vida, que nós temos estes ressentimentos, cá está, guardamos estes rancores, se nós aproveitarmos essa pessoa, aquela pessoa estar ali nas nossas vidas para nós nos estabelecermos em aceitação, para nós reconhecermos a nossa essência, para estarmos em amor, então nós até vamos sentir gratos por aquela pessoa estar ali. É uma linha muito ténue nós percebermos entre uma pessoa que não nos beneficia e que não é suposto estar na nossa vida e, e uma pessoa que parece que nos prejudica, que nos traz mágoa e mal-estares, mas que nos beneficia e que nos ajuda a crescer. Isto tem sempre tudo a ver com a prática de autoobservação. Com, com esta prática de autoobservação, nós conseguimos, estar na nossa natureza de equanimidade. Estamos neutros, a tal imparcialidade. Ou seja, estamos em consciência plena. Não estamos a escutar o ego. Estamos de mente vazia, de coração aberto. Não estamos ao ralenti dos gostos e não gostos e desgostos do ego, não é? É isto.
Isto faz toda a diferença. Ok. Outra, outra sensação que temos, pensamentos, coisas que nos revelam que nós guardamos rancor, é quando nós queremos esquecer aquela pessoa. Quando nós dizemos coisas como aquela pessoa não devia ter passado na minha vida, aquela pessoa não me devia ter feito isto, eu não devia ter passado por isto na minha vida. Hum, eu quero é esquecer esta pessoa. Muitas vezes as pessoas dizem, hum, eu já não me sinto incomodado com esta pessoa, eu já não julgo esta pessoa, mas eu nem quero me cruzar com a pessoa. Então está aqui uma incongruência. Se supostamente nós já não julgamos a pessoa, então por que é que não queremos a pessoa na nossa vida? Há aqui um querer, e é um querer egóico, é um querer de medo que a pessoa nos volta a magoar, de ressentimento. Outro, outra situação típica é quando nós culpamos uma pessoa que até nem conhecemos muito bem, e é quando dizemos: esta pessoa faz-me lembrar fulano de tal lá no meu passado, é tal e qual. É mesmo isto. Isto é típico desta pessoa. Tem os comportamentos desta pessoa, tem a forma de pensar desta pessoa. Está ali um ressentimento. Não com aquela pessoa que conhecemos recentemente, mas com a pessoa lá do passado, porque estamos a comparar o comportamento de uma pessoa que mal conhecemos, ou que pouco conhecemos, ou que conhecemos há pouco tempo, com uma pessoa lá do passado. Nitidamente isto é uma prisão ao passado. Então estamos a culpar a pessoa. Mesmo que conhecemos a pessoa há pouco tempo, o julgamento é uma culpa. Estamos a dizer que aquela pessoa é culpada, que tem os padrões da outra, que tem os comportamentos da outra, que é muito parecido, parece mesmo aquela pessoa. E estamos aqui a gerir a nossa vida ao longo do medo de que se aquela pessoa é igual à outra que já nos magoou, então nós fugimos a sete pés disto. Mas se o padrão se repete, é porque está lá guardadinho o rancor, não está curado. Outro exemplo que vos trago aqui é quando nós passamos por estes processos todos de ressentimento, de dor, de culpar as outras pessoas pelas nossas mágoas, de dizer que se aquela pessoa não tivesse estado na minha vida, eu agora seria feliz, eu agora estaria muito melhor. E aqui não só estamos a guardar ressentimento, a guardar rancor, como estamos a achar que a nossa felicidade depende de, das pessoas, depende dos relacionamentos que tivemos, depende com quem tivemos, depende das pessoas que se cruzaram o nosso caminho. Então é como se estivéssemos a atribuir ao acaso as pessoas estarem nas nossas vidas. É estarmos a desvalorizar as dádivas das vidas, da vida. A vida traz-nos pessoas, objetos, acontecimentos para retirarmos uma aprendizagem, como constantes oportunidades para reconhecermos quem somos, a nossa essência de amor e de aceitação. E ao longo dos anos que vamos aqui viajando entre o passado e o futuro, ou estarmos presos lá no futuro, a grande maioria, no passado, a grande maioria das vezes,
presos às mágoas, a reviver as mágoas constantemente. Chega a determinada altura em que lá nós aprendemos num curso, temos um insight, lemos num livro, qualquer coisa nos diz que temos que perdoar as pessoas que nos magoaram. E chegamos aqui ao perdão. E vamos ver aqui o perdoar. O que é isto do perdoar? Porque, tal como vos estava a dizer ao início do live, o perdoar é dado como garantido, tal como o rancor e o ressentimento, e as mágoas e tudo isso. É garantido e as pessoas estão convencidas que temos que perdoar. Temos que saber perdoar. Porque é isto que é socialmente aceite. E é isto que a maioria das pessoas dizem. Temos que perdoar, temos que saber aceitar, temos que isto, temos e obrigações. Mas o perdão é espontâneo. Isto é, aqueles valores que nós dizemos que temos que ter, aquilo que nós dizemos que temos que ser, já o somos, já temos. É espontâneo, nunca pode ser forçado. E porquê que o perdão não pode ser forçado? Então vamos ver aqui o que é o perdão. O perdão é desculpar o comportamento de uma pessoa que errou. Então, se nós dizemos aquela pessoa errou, nós não estamos a dizer que ela é culpada. Ela errou, ela é má pessoa, ela é insuficiente, ela é incompetente, ela é antipática, ela é isto, ela é aquilo. Nós não estamos a culpar a pessoa. Então, quando nós dizemos que temos que perdoar a pessoa, as pessoas costumam dizer: Ah, mas eu para perdoar aquela pessoa era bom que ela pedisse desculpa. Então vejam aqui comigo: desculpa. Desculpar, desculpa. É tirar a culpa à pessoa. E agora a pergunta que eu vos faço é: quem é que tira a culpa à pessoa? É ela mesma? Ou somos nós que sentimos que ela é culpada? Ou seja, pensem comigo: eu estou magoada com uma pessoa. Estou magoada com a Maria, imaginem. A Maria gritou comigo, maltratou-me, rejeitou-me, abandonou-me, manipulou-me e eu guardei-lhe um rancor a médio prazo, vamos pensar assim. Cada vez que eu penso na Maria, sinto-me magoada, sinto-me manipulada, sinto dor, sinto-me insuficiente, triste. Então, eu estou a dizer que a Maria é culpada da dor que eu sinto. Ela teve lá um comportamento que foi o comportamento que ela sabia ter na altura. A Maria, naquele dia, estava cega pelas emoções. Eu discuti com a Maria discutiu comigo, nós dissemos coisas uma à outra que não queríamos dizer e cada uma foi para o seu lado, magoada, cada uma a sentir que tinha razão e que a outra era culpada. E pela teoria do perdão, do que a maioria das pessoas dizem do que é perdoar, a Maria tem que me pedir desculpa para eu lhe poder perdoar. Mas o perdão é deixar de culpar a outra pessoa. Então, eu não vou deixar de culpar a outra pessoa porque ela tem o comportamento de me pedir desculpa por um comportamento que teve. Isto é, se a minha mente assume o papel de juiz a dizer aquela pessoa é culpada, a pessoa pode fazer 30 por uma linha. Quanto mais eu tiver o hábito de estar apegada à culpabilização dos outros, quanto mais eu tiver apegada às minhas representações mentais do passado, lá que a mente criou, que interpretou de forma errada e distorcida lá na infância, e por comparação,
Eu analiso, a minha mente analisa e diz: este comportamento da Maria foi igual ao comportamento do meu pai, da minha mãe, do meu professor, lá quando eu era pequenina e que tanto me fez sofrer e que me humilhou, que me manipulou. Então não há nada que a Maria possa fazer para que aquela culpa caia. Porque a desculpabilização está dentro da minha mente. Só no momento em que a minha mente olha para o comportamento da Maria e diz assim: não, ela não soube fazer de outra forma. Ela não é culpada. Ela só sabe fazer aquilo que sabe fazer. Ela está hipnotizada pelo ego, não conseguiria fazer de outra forma. Então, o perdão está dentro de mim, da minha mente, não nos outros. Os outros não têm que ter comportamentos diferentes, não têm que pedir desculpa para eu perdoar. E podemos ir mais a fundo ainda, apertem os cintos, que é uma pessoa só é culpada se tivesse consciente no momento em que está a ter aquele comportamento. A pergunta que eu vos faço é: quando vocês se exaltam, quando se chateiam, quando estão cegos pelas dores, cegos pelo que o ego e a mente estão a dizer, cego e apegados aos pensamentos, hipnotizados pelo ego, vocês estão conscientes ou inconscientes? Estão inconscientes. Não estão conscientes do que estão a fazer. Não estão a viver à luz do amor que são. Estar conscientes é estar conscientes de que somos esta consciência de presença em amor, aceitação. Não passa pela mente nem pelo julgamento da mente. Então, se uma pessoa que teve lá aquele comportamento, a Maria, neste caso, teve lá aquele comportamento comigo no passado, se não lhe passou pela cabeça que eu tinha razão, que ela me estava a magoar, que me estava a desrespeitar, se isto não lhe surgiu, se ela não sentiu isto, se o ego não lhe disse estás a magoar a Marta e tal, como é que ela é culpada? Ela estava inconsciente. Vocês podem ver um vídeo que está no canal Eco, no YouTube, que é exatamente a falar sobre esta, a refletir e a desconstruir esta ideia de culpa. Amores, aquilo que vos estou a passar é que não há culpa. Ninguém tem culpa. Por mais que nos pareça um comportamento grave, atroz, a pessoa não tem culpa, a pessoa está hipnotizada. Lembrem-se, lembrem-se da hipnose. Quando uma pessoa está hipnotizada e alguém lhe diz faz isto, a pessoa faz de galinha, não é? E nós vemos lá, estou-me a lembrar nos palcos, naqueles shows, né, em que põem lá um hipnotizador e a pessoa fica hipnotizada, enfim, vale o que vale, mas é só um exemplo, é uma metáfora para vocês perceberem o que é esta hipnose do ego. O nosso ego é uma voz que nos comanda e diz: faz isto, nós fazemos, faz aquilo e nós fazemos. Só nos desidentificando do ego é que nós percebemos: não pode haver culpa. Nem o ego é culpado, porque o ego é uma programação. Nós estamos habituados a viver à luz da culpa, preto no branco, ou é culpado ou é inocente. Não é assim, a vida não é isto. A essência é sempre esta inocência, esta pureza, consciência de presença. Esta é a nossa essência. Em consciência só há aceitação, nem há possibilidade de não aceitarmos o comportamento de alguém, porque não há pensamento, não há comparação. Só há amor incondicional, equanimidade, imparcialidade. Não há um tomar partido. Nós, quando atribuímos culpa a uma pessoa e quando dizemos que a pessoa
que nós temos que desculpar a pessoa, isto já passou por um processo de comparação, de julgamento. Quem é o nosso ego para julgar? O nosso ego faz exatamente o mesmo. É o programa mental que todos temos. Não é a mente que aceita. Sim, a mente pode dizer, eu aceito aquele comportamento porque o compreendo. Sim, mas e aquelas situações em que nós estamos a ver tudo de fora, não conhecemos as pessoas e já estamos a culpar, como se soubéssemos o que está ali? Não, nós não compreendemos. A mente não compreende. Aquilo que a mente não compreende, a mente julga, compara e, como não compreende, afasta e diz que não é verdade, que está mal feito. Nós podemos reconhecer isto, esta mentira da mente, esta ilusão da mente, com as ilusões até mesmo de ótica, né? Em que nós olhamos para uma imagem e a nossa mente interpreta, julga. Imagens típicas que vocês podem ver na psicologia cognitiva, em que está lá uma pintura. E a nossa mente interpreta consoante as suas representações mentais. Isto é indício de que a mente mente, de que a mente vive à luz de interpretações limitantes, distorcidas, adaptadas à sua perspectiva. E cada pessoa tem a sua perspectiva, cada pessoa está na sua hipnose do ego. Só quando nós saímos da hipnose do ego é que deixamos de estar limitados, condicionados a estas representações mentais. Estamos a ver fora da mente de uma forma imparcial. É um estado puro de aceitação. Tal como o céu, é o grande exemplo, não é? O céu está neutro. O céu não toma partido, não se chateia com as nuvens, não guarda rancor de estar lá uma nuvem e de, e de ter chovido nele e de ter lá tempestades nele. Não, o céu é a própria aceitação. Então, amores, perdoar, não só não temos que perdoar nada a ninguém, temos é que descobrir na nossa mente o que é que nos está a fazer culpar aquela pessoa. Que comportamento é que a mente, e que muitas vezes é um trauma, é que a mente guarda da infância, de uma tenridade, de um educador que teve connosco e que a partir daí nós comparamos, a nossa mente compara constantemente esses traumas, essas representações mentais com o que está a acontecer no exterior, com as pessoas. Quando nós vamos dentro da nossa mente e trazemos o que está no inconsciente e percebemos, eu normalmente culpo uma pessoa que grita com outra. Eu normalmente culpo uma pessoa que não é justa às minhas ideias. Eu normalmente culpo uma pessoa que, que bate a outra. Eu normalmente culpo uma pessoa que se vitimiza. Eu normalmente. E por aí vai. É nós descobrirmos na nossa mente em que circunstâncias, quais são os padrões em que nós culpabilizamos os outros, que é o que mexe connosco. Este mexer connosco, nós olhamos e vemos. Eu vou dar agora aqui um exemplo que me surgiu. Quando as pessoas dizem não posso ver uma pessoa a maltratar um animal. Se nós nos permitirmos a ver o que está por trás disto, e reparem, nós não estamos aqui a julgar a pessoa que trata mal ou bem o animal, não. Para uns, dar uma palmada lá na- no rabiosco de um cão
é terrível, é violento. Para outros, não. Para outros é disciplina. É colocar limites ao animal, é ajudá-lo, é educá-lo. E é isto que nós temos de descobrir cá dentro, ir às nossas, nem às memórias, é às interpretações que a mente fez. Aqui neste exemplo, de custar ver que os animais sejam agredidos fisicamente, nós podemos guardar ideias lá quando éramos pequeninos, de ver o nosso avô, o nosso pai, o nosso tio, a nossa mãe, a nossa, sei lá, o que for, a bater lá num cãozinho. Mas que nós, como crianças, somos tão pequeninos que achamos que está a bater com muita força, com muita agressividade, com muita violência. Mas é a energia que passa da pessoa para nós. E a nossa mente guarda como garantido essa representação mental. E, e a partir daí, a mente lá dispara o programa cada vez que vemos alguém a bater no animal, a ser maltratada, não sei o quê. E lá faz o julgamento. Então, na verdade, nós não temos que perdoar as pessoas, não é obrigatório. Só temos que descobrir, é desapegarmos desta ideia de que temos que perdoar os outros. Mas quando nós vamos lá a fundo ver esta culpa, esta culpabilização do outro, lembrem-se, pelo espelho, aquilo que nós estamos a impor-nos, a condicionar-nos, é que se eu tiver aquele comportamento, se eu até tiver aquele pensamento de fazer aquilo, isto é mau. Então nós não estamos a culpar o outro, nós estamos a culpar a nós. E muitas vezes, quando nós guardamos rancor com outras pessoas, no caso, por exemplo, de uma discussão, né, nós estamos a criticar as pessoas de coisas que nós já fizemos, que nós desconhecemos, que nós nem experienciamos, não fazemos ideia do que é sentir o que a pessoa está a sentir, não somos empáticos. Porquê? Porque o ego diz eu, tudo eu. Não interessa aos outros, interessa é o que eu estou a sentir. Eu é que estou magoado. Mas a outra pessoa, para estar a reagir como está, também está magoado. E, amores, vocês podem pensar nas situações que vocês consideram mais graves, da agressão física, de, de abuso sexual, mas a pessoa que é agressora, a pessoa que a nossa mente tende a cunhar como má e como tendo um comportamento mau, a pessoa também está em dor. A pessoa tem aquele comportamento porque não lhe foi ensinado outra coisa, porque a programação mental dela é aquela. Então não há culpa. Se não há culpa, não há ninguém para perdoar. E o fantástico deste insight, e tem que haver um insight em todos nós, e um dia vai haver. Todos nós, um dia, vamos sentir genuinamente que é impossível alguém ter culpa do que quer que seja. E com isto eu não vos estou a dizer que temos que concordar com todos os comportamentos. Não. Podemos sentir e perceber, não concordo, mas compaixão. Porque a estrutura da mente da pessoa é a mesma que a minha, isto é, está lá sujeita a um programa, a uma hipnose. Enquanto a pessoa não tomar consciência da consciência que ela é, que todos somos, vai continuar a fazer, a ter esta repetição de comportamentos. Da mesma forma que todos nós temos esta repetição de comportamentos quando não estamos conscientes. Quando não estamos em consciência, quando não estamos conscientes de estar conscientes.
Nestes insights que todos nós chegamos um dia, nós vamos perceber que a culpa está na nossa mente, está dentro de nós. Por isso é que se costuma dizer que temos é que nos perdoar a nós, não é aos outros. Temos que nos perdoar a nós, descobrindo que também nós não somos culpados por nada do que aconteceu no passado. Não há culpa. Isto é fundamental, porque a culpa gera-nos a vida, gera de gerir. A culpa toma conta da nossa vida. A culpa é responsável por grande parte, já para não dizer a maioria, das nossas dores no dia a dia. É o medo de sermos culpados, de sermos criticados. Criticados quer dizer que somos culpados. A culpa é tipicamente o aspecto que nos indica que nós temos, que temos a sensação que somos indivíduos separados do todo, que temos uma personalidade própria, que somos o ego, que somos o corpo e a mente, que somos insuficientes. Então, quando nós mergulhamos nesta prática de, de nos libertarmos deste hábito de culparmos tudo e todos, de compararmos tudo e todos, porque estamos habituados a guardar estas culpabilizações dos outros, dos acontecimentos da vida, a nós mesmos, então tudo cai por terra e só fica o amor que somos, só fica a aceitação. E eu, quando vos digo aceitação, vou-vos repetir isto, porque esta é a chave da vida, aceitação. É uma aceitação radical, não há não aceitar nem meio aceitar. É um aceitar profundo de inação. Não há nada não há ninguém para culpar, nem a nós mesmos. Ah, eu devia ser menos teimoso. Vou-vos trazer aqui alguns exemplos. Querem ver? Isto acontece muitas vezes, nós vemos isto a acontecer à nossa volta, acontece a muitos de nós. Nós podemos ver isto em filmes que retratam isto, que é uma pessoa dá-se muito mal lá com o pai ou com a mãe, e o pai ou a mãe morrem. E a última coisa que a pessoa disse lá aos pais, ao pai ou à mãe, foi discussão. Não gosto de ti, é terrível, tu és culpado, tu fizeste-me sentir mal, aquilo, desrespeitaste-me, nananã, não me aceitas, não me amas. Imaginem coisas deste género. A pessoa vai se sentir culpada. Sabem porquê? Porque não desculpou o comportamento daquele que é culpado ou que tem como culpado. Não perdoou. Cá está. E fica ali um rancor, um ressentimento com a própria pessoa que não desculpou o outro, que não soube perdoar. Mas a questão é, quando a pessoa estava a discutir lá com o pai ou com a mãe, antes do pai ou a mãe morrerem, a pessoa estava consciente? Não. Então como é que pode ter sido culpada? Ah, mas eu agora, olhar para trás, vejo que disse coisas que não são verdade, que eu não devia ter dito lá ao meu pai ou à minha mãe. Mas agora, com alguma clareza e serenidade, em que não estamos cegos pelas dores da discussão, agora eu estou calma, agora vejo. Agora, nunca no passado. O que aconteceu, a discussão, é a tal hipnose. Se eu estiver no agora, nunca estou hipnotizado.
Se eu estiver no aqui e agora, onde não há pensamento, onde não há tempo nem espaço, ou seja, não há passado nem futuro, onde não há comparação mental, nunca há culpa. E muito menos há acesso às minhas memórias, ao meu passado, cá está. Se não há acesso às minhas memórias, eu vou comparar com o quê? Não há rancor, porque o rancor é guardar algo do passado. O rancor está intimamente ligado com o não estarmos em consciência, e o não estar em consciência não é mais do que não estar presentes. Estamos a viver uma ilusão do passado ou lá no futuro. Outro exemplo que acontece aqui. Nós fomos lá ao médico, estávamos doentes. O médico fez lá qualquer coisa que nós achamos que ele não devia fazer. Sei lá, mais prático ainda e mais real. Vamos lá ao médico. Eu sou um idoso, né? Então estou a tomar vários comprimidos e várias medicações. E vou ao médico. E digo, ai doutor, ainda me dói aqui o dedo mindinho do pé, e dói-me aqui o não sei quê, e dói-me o cotovelo, e dói-me isto, e a artrite e tal. E o médico diz, então vamos passar aqui esta medicação. E depois lá o idoso percebe, então, mas esta medicação não é compatível com esta que eu já estou a tomar. E tal. E o- há aqui duas hipóteses. Eu, idoso, posso guardar rancor ao médico e culpá-lo, que ele é isto, que ele é aquilo, que ele não foi bom profissional, que ele é mau médico, e está lá o ressentimento, a culpar a pessoa. Porque já há uma crença prévia, há um preconceito que diz que os médicos lá falham e que não têm atenção e que desrespeitam e que não coisa e que aquilo e que aquilo outro. Mas o médico fez o que soube fazer. E mais, nós podemos aproveitar este acontecimento em nosso benefício. Em vez de reclamarmos, de nos fazermos de vítima, de acusarmos os outros de serem maus profissionais, más pessoas e não sei quê, nós podemos perceber. Tenho aqui esta doença. E onde é que ela vem? Por exemplo, o que é, qual é a parte emocional que me está a provocar esta doença? O que é que a vida me está a trazer aqui? Que ensinamento é que isto me traz? Então isto desabitua-me, esta constante autoobservação e a busca da aprendizagem na vida como algo positivo faz com que eu comece a desidentificar da tendência para estar a alimentar a mentalidade negativa, sabotadora, de comparação e julgamento. E abandono os rancores, abandono o hábito de estar agarrado com unhas e dentes aos rancores. Há imensos exemplos. Atrevo-me a dizer que o nosso dia a dia está repleto de mini rancores, de grandes rancores, de rancores assim assim. O meu chefe despediu-me, estou-me a lembrar aqui outra. Há uns anos atrás, estava lá no início de carreira e o meu chefe despediu-me. Foi a pior coisa que me podia acontecer. Foi terrível. Se eu estivesse lá neste emprego, hoje era muito feliz, muito sucesso e que tinha muito de tudo. E por causa disso é que agora estou aqui em crise, na falência, sem capacidade. Não, mas não tem a ver com o passado. Tem a ver com a mentalidade negativa.
Tal como o exemplo que estava-vos a dizer anteriormente, nós podemos olhar para este despedimento que foi há 20 anos, há 10 anos ou o que seja, e podemos reclamar e queixar e fazermos de vítima que o meu patrão foi isto e que não sei o quê, e que aquilo e que aquilo outro, e que aquilo fez com que a minha vida fosse uma desgraça daí para a frente. Ou podemos aprender, podemos reconhecer que foi a melhor coisa que nos podia ter acontecido, afinal que foi o que aconteceu, porque nos permitiu ter o emprego a seguir X e conhecer não sei quem Y a seguir e tal. Sofrimento é uma opção. Nós transcendemos o sofrimento quando acordamos verdadeiramente para a nossa natureza de aceitação que somos e vivemos à luz disso. Não é só ficar na teoria a dizer, não posso ter ressentimentos e rancores. Boa, se tu já sabes que isso te faz sofrer, se nós sentimos de alguma forma que os ressentimentos e rancores nos magoam, então vamos ver dentro de nós de onde vêm, para que servem. Foi aquilo que tivemos aqui a ver hoje no live. Como é que nos pode beneficiar? Descobrimos, detectarmos lá um rancor. Espera aí, eu não falo com esta pessoa há anos. Ou eu estou sempre a criticar esta pessoa, estou sempre a mandar vir com esta pessoa não faz nada bem, esta pessoa faz-me sentir mal, eu quero é desaparecer da vida desta pessoa, eu quero-me é ir embora, eu quero. É típico nos relacionamentos amorosos, por exemplo, as pessoas divorciam-se, separam-se, voltam a juntar-se com outras pessoas, mas o padrão está lá, que é o quê? Guardar rancores. Porque é que nos primeiros meses de um relacionamento é um mar de rosas? Porque não há uma história, não há um passado com aquela pessoa. Tem sempre a história do passado com outros relacionamentos anteriores, não é? Como se nós já não bastasse. Mas à medida que nós vamos criando uma história com aquela pessoa, vão surgindo contrariedades, quesílias. Já não estamos em aceitação. Já não achamos piadinha nenhuma lá aos defeitos das pessoas, da outra pessoa, do companheiro, da companheira. E começamos a julgar, a criticar, dizemos coisas, discutimos, lá em momentos acesos, cegos pelas dores. E tudo se repete. Até deixarmos de estar em aceitação e só ficam rancores. E o amor que tudo é, está esquecido, está preso e velado pelos rancores, pelos ressentimentos. A chave é a aceitação. A chave não é dar como garantido que eu sou, eu já sei quem sou, eu sou o espírito, eu sou uma alma, eu sou não sei o quê. Não, vai lá, verifica, até viveres à luz disso. Porque se nós somos este todo, se somos um, porque guardamos rancores uns dos outros, porque nos criticamos uns aos outros, porque comparamos, porque acreditamos na mente que mente. E eu respondo-vos a este porquê, a estes porquês todos que se resumem em uma resposta. Porque acreditamos que somos o corpo e a mente. Porque vivemos à luz da crença de que estamos separados deste todo. Então, quando dizemos somos um, é da boca para fora. Porque não estamos a viver à luz deste somos um. Nós só vivemos à luz deste eu sou, desta consciência, quando, em primeiro lugar, reconhecemos verdadeiramente que somos consciência de presença. Nós vamos fazer daqui a uns meses uma live em relação à consciência. Nós achamos que a consciência é uma coisa que temos, mas não, é o que somos. Nós somos a própria neutralidade, imparcialidade. Nós somos a aceitação.
Nós não aceitamos nada nem ninguém ou deixamos de aceitar. Nós somos a aceitação. E este é um insight principal, que quando, num compromisso profundo e determinado, nós iniciamos esta jornada de estar em aceitação, de saber o que é isto de estar em aceitação. Primeiro de compreender. Primeiro precisamos de compreender o que é esta aceitação, o que é esta consciência e o que é a nossa essência de todos, não é de cada um em separado, de todos. É o um, é o eu verdadeiro, para depois nos comprometermos a desidentificar do ego. Só quando nos desidentificamos do ego é que nos desabituamos de estar a acreditar que temos que guardar rancores, que há pessoas que são muito más, que foram muito más para nós, que somos uns coitadinhos porque os outros nos magoam muito, para largar estes rancores e ressentimentos. Para deixarmos de dizer, mas aquela pessoa magoou muito. Não, não é a pessoa que te magoa, és tu que te magoas a ti mesmo, guardando esses rancores. É fundamental, amores, nós libertarmos de vez destas ideias, de tudo aquilo que aprendemos a vida inteira. Porque aquilo que nós dizemos que aprendemos a vida inteira, o conhecimento que andamos a acumular, é o que nos provoca, entre aspas, esta sensação de que há coisas que nós temos certeza, de que há pensamentos que são verdadeiros e que temos razão, de que há sentimentos que são os nossos sentimentos que são verdadeiros e que nós damos como certos. Não há nada na mente que seja certo, não há nada na mente que seja ilimitado, que seja suficiente, que seja verdadeiro. Só quando a mente, vamos dizer assim, só quando a mente se estabelece no coração, que é este coração, que é amor incondicional, aceitação pura, é que nós nos libertamos destes hábitos prejudiciais para nós, para as outras pessoas, para o mundo, para o universo. Ok, amor. Aqui a minha mente está programada para os lives com 1 hora e meia. É isso, Delfina. O rancor transporta-nos para a dor, perpetua-nos a dor, estabelece-nos na dor e por aí vai. É isso mesmo. Olá, Diolinda, beijinho grande. Não é por acaso que está na nossa vida, mas também para nos trazer aprendizado. Boa, e eu com vocês, Delfina. Olá, Sandra, bem-vinda. Eu guardo coisas que me traumatizou para a vida. Hoje a vida segue, mas elas estão cá, por muito que tente esquecer. E é isto, Sandra. Não sei se estavas no live na parte em que eu disse que, se calhar não disse, agora estava-me aqui a lembrar. Lembrem-se, estes traumas que a Sandra está aqui a falar e que é tão importante e que guardamos, só quer dizer que nós ainda não aprendemos a deixar que esses traumas venham ao de cima para nós tirarmos o significado destes traumas e encontrarmos a aprendizagem, a aceitação, o amor nestes mesmos traumas. Nós estamos apegados a estas ideias de que são traumas e que é muito mau e que eu não consigo. E outra coisa que eu vou aproveitar para vos dizer aqui, que é estes traumas, estas dores, estes rancores, não são para esquecer. Nada é para esquecer. As pessoas não são para esquecer. Os acontecimentos não são para se esquecer. São para curarmos. São sinais, são dádivas preciosas da vida.
São as verdadeiras dádivas da vida que nos podem servir se nós nos permitirmos. Lá está, se abrirmos o nosso coração, podem servir para aprendermos, para, vamos dizer que é um processo de autocura, para nos reequilibrarmos e nos ajustarmos a esta mais perfeita ordem da vida que somos. Para, lá está, é uma aprendizagem para estar em aceitação, para estarmos a viver à luz deste amor que tudo é. Incluindo as coisas que nos traumatizam. Também isso são manifestações de consciência, de amor, de Deus, o que queiram chamar do universo, não é? Não é para esquecer, amores. Isto é muito importante. Nada do que acontece é para esquecer. O desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento, nunca pode ser para esquecer, para esconder as coisas, para tapar as coisas. Não. É para aprender com elas. É para libertá-las com amor, com aceitação, em aceitação. Ok, amores? Tentativa de abuso sexual não é uma dádiva. Compreendo, compreendo, Sandra. Compreendo porque eu sei que dói muito. Mas até aqui, se nos permitirmos, eu sei que isto custa, eu sei que é difícil, mas se nós nos permitirmos qualquer circunstância da nossa vida, incluindo tentativa de abuso sexual ou de abuso de outro género qualquer, se nos permitirmos, nós encontramos a dádiva da vida. Nós vamos. Lá está, isto é um trabalho interno muito profundo, em que nós nos permitimos primeiro a compreender o que é que nos está a magoar verdadeiramente, a que crenças é que estamos apegados, que podemos ter a oportunidade de nos libertar, e por outro lado, traz um grande ensinamento, que é ver o lado do agressor, que eu sei que é muito difícil para quem passou por esta experiência, mas que é possível. É isso, eu acho. Ok, Antónia, ressentir o sentimento para aprender a aceitação e curar, sim, de mente e coração aberto. É isso, amor. Sempre. Beijinhos muito grandes a todos, a quem esteve presente e quem vai ver em diferido. Quero só vos lembrar que, que vocês podem subscrever ali o canal Eco no YouTube, que tem muitos vídeos. Estão a ser libertados diariamente vídeos publicados, vídeos ahm, com estas reflexões, a desconstruir 108 crenças, todos os dias, com as respectivas meditações. É um programa gratuito que, da mesma forma que a vida me ofereceu este ensinamento, ah, eu também partilho convosco aquilo que me libertou destas dores, destes rancores, destes ressentimentos e que me fez ver esta luz de amor que somos todos. Beijinhos! Encontramos na quarta-feira no próximo live. Vamos falar aqui sobre o perfeccionismo e, e a tendência, o hábito da autoexigência. Sim? Beijinhos muito grandes!